A paz do Senhor Jesus para todos que estão ao alcance desse vídeo, muito bom dia. O meu desejo é que tenhamos um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Aleluia! Tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, estamos aqui mais uma manhã para salmodiar o nosso Deus. Aleluia! E o salmo da agora é Salmo de número 78, que vai dizer o seguinte: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, aleluias, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Glória seja dada ao nome do Pai. Maravilhas que ele faz à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pear contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e água corrente dela rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Aleluias, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, Deus de Israel. Salmo é grande, viu, irmãos? Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem
aleluia, dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. Aleluias! E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Senhor de Israel. Não se lembram do poder de sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também estragou o seu gado, a saraiva, e aos seus coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo,
Entraram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus autos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou e o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Aleluia, glória a Deus. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e encolarizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, e trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meus amados. Meus irmãos, salmo grande, muito grande. Gostaria de fazer alguns comentários, mas não vai ser possível, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Quero dizer a você, irmãos, que contemple esse salmo, que conta toda a história de Israel, do Êxodo até Davi. Que maravilha, que Deus tremendo que nós somos, que nós temos. Senhor, toma em tuas mãos nossas vidas, nos dá um dia maravilhoso. Acampa teus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. Amém. E graças a Deus.